O técnico Renato Portaluppi sentando agora na cadeira, vai testar o som. Daqui a pouco a gente começa a entrevista coletiva do treinador gremista. Boa noite, Renato. Além da tua avaliação do jogo e do resultado, uma análise especial, se possível, sobre o Luan, novidade na escalação. Ele fez duas conclusões perigosas, uma cobrança de falta na trave, um chute de perigo. Uma atuação para ele retomar, com o Jean-Pierre tendo esse problema no ombro. O Luan tem uma perspectiva de retomar a titularidade a partir de agora? Qualquer jogador tem condição de jogar, não é só o Luan não, qualquer jogador. Sempre falo para vocês, o grupo do Grêmio ele é muito qualificado, vai depender muito do que a gente precisa, depende da posição, depende do momento do jogador. O Luan ele é jogador do grupo do Grêmio, hoje ele voltou, jogou bem enquanto ele estava em campo. Eu acho que o mais importante de tudo são as opções que tem no grupo. Então, seja o Jean, seja o Jean, o Luan, enfim. Acho que o importante sempre que o jogador tiver a oportunidade de aproveitar. Renato, já deu tempo de assistir ao lance do finalzinho do primeiro tempo, o lance do Everton, onde o Marcelo de Lima Henrique ele marca o pênalti, vai para o VAR e acaba mudando a decisão. Se você viu, o que te pareceu o lance? Mas você sabe que eu não gosto de falar de arbitragem. Os especialistas estão aí, né? Tem o VAR. Fazer o quê? Tem que respeitar a opinião do árbitro. Então, eu falei para vocês, eu achei pênalti. Mas aquilo que eu falei, né? A interpretação do árbitro, ele foi analisado, viu no VAR. Mas aquilo que fala, aí cabe a vocês, aos especialistas, analisarem e falarem. Eu tenho que prestar atenção no jogo e respeitar a decisão do árbitro. Renato, na tua visão, o que faltou para o Grêmio marcar o gol e sair com a vitória daqui hoje? E o Grêmio com 2 pontos na 17ª colocação, quão preocupa isso? O Grêmio jogou bem, um jogo bastante tático, né? Sempre muito difícil enfrentar a equipe do Carille. Taticamente, uma equipe que marca bastante, aproveita muito os contra-ataques deixados pelo adversário. O resultado em si, ele foi muito bom para o Grêmio. Não é fácil você vir aqui e sair com 1 ponto ou com 3 pontos diante da bela equipe do Corinthians. Quanto aos 2 pontos, então é aquilo que eu estava te falando. O resultado aqui é um resultado muito bom para a gente. O problema é que nós deixamos de vencer os nossos jogos dentro de casa, jogando melhor do que os nossos adversários, no caso do Santos e no caso do Fluminense. A gente deu mão dentro de casa. Então, hoje, se a gente está com 2 pontos dos 12 que nós disputamos, nós somos os culpados. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para você o que já falei na outra entrevista. Daqui a pouco, o Grêmio vai para o lugar dele. Daqui a pouco, o Grêmio vai decolar. Daqui a pouco, o Grêmio está lá na frente. Quem está lá atrás, do lado do Grêmio hoje, que trate de decolar também. Daqui a pouco, cada um vai para o seu lugar. Pode ter certeza que o lugar do Grêmio é lá em cima. Mais cedo ou mais tarde o Grêmio vai estar lá. Disso não tenho dúvida alguma. Renato, boa noite. Queria que você comentasse sobre a atuação do Michel, mais uma grande partida, assim como ele fez na Libertadores, e agora, diante do Corinthians, foi o dono do meio de campo, desarmou muito, ajudou na criação das jogadas. E o que faltou para sair o gol hoje? Aquilo que eu falo, é difícil você enfrentar a equipe do Corinthians, que taticamente são muito bons, eles têm uma determinação muito grande, eles têm um entrosamento muito bom, e isso é elogiado por parte do Carille, que ele treina bastante essa parte, principalmente defensiva do Corinthians. Nós tivemos algumas oportunidades, infelizmente a bola não entrou, mas é aquilo que eu falo, é difícil você penetrar na defesa do Corinthians. Foi mais um jogo tático, digamos assim, até porque no momento que você tenta construir a equipe do Corinthians se fecha muito bem. Mas o que eu falei, não deixa de ser um bom resultado fora de casa contra o Corinthians. Sobre o Michel? O Michel vem jogando muito bem, é aquilo que eu falo para vocês, eu não gosto de ficar individualizando A, B ou C, entendeu? Nós temos um grupo, ganha um, ganha todo mundo, perde um, perde todo mundo. Ele foi bem como os demais companheiros deles. Eu gostei da equipe do Grêmio, principalmente no primeiro tempo. Vocês vão ver que vai ser difícil qualquer equipe se criar aqui dentro contra o Corinthians. Então a minha equipe foi bem, não foi só o Michel não. Taticamente foi um bom duelo.
Acredito que as duas equipes se empenharam bastante nesse sentido aí, devido às duas equipes jogarem mais ou menos parecido hoje, por isso que nós tivemos poucas oportunidades, tanto de um lado quanto do outro. Mas mesmo assim eu gostei da equipe. Renato, o Grêmio faz um início de jogo avassalador, como aquele contra o Fluminense. Depois do jogo acontece tudo aquilo que aconteceu. Depois o Grêmio faz belas partidas pela Libertadores, consegue classificação, não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está oscilando, na sua opinião, e até por isso não está no lugar, como você falou, ainda não decolou, pelo menos nesse início de temporada. E se você concorda que está oscilando, queria saber por que, na sua avaliação. Não, o Grêmio oscilou uns 2 jogos na Libertadores, nós conseguimos nos recuperar e muito bem na Libertadores. Oscilamos em 2 jogos dentro de casa, pelo Brasileiro, contra o Santos e principalmente contra o Fluminense. Você empatar contra o Avaí fora de casa não é um mau resultado. Muita gente fala, vou ver quantos adversários não é do Avaí em Santa Catarina. Você vir aqui jogar contra o Corinthians e conseguir mais um ponto, é um excelente resultado. São 2 pontos fora de casa, eu falo para o meu time. A gente não pode perder fora de casa. No mínimo 1 ponto, se der 3, melhor ainda. Mas fazer o dever de casa. Então nós oscilamos justamente ali, nesses 2 jogos dentro de casa. Então nós somos os culpados. Porque nós não tivemos a concentração, o foco necessário. Então, nós pisamos na bola dentro de casa. Fora de casa, são 2 resultados super normais. Você empatar contra o Avaí, empatar contra o Corinthians. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato muito difícil. Mas, como já falei e você me lembrou, eu vou lembrá-los novamente. Daqui a pouco o Grêmio vai decolar. Se os outros vão decolar, não sei. Daqui a pouco o Grêmio vai embora. Disso você pode ter certeza. Renato, essa semana você deu uma declaração que gerou muito debate, até por parte da mídia, falando que o Grêmio tem o melhor time do Brasil. Então eu faço uma outra pergunta para que haja um outro debate. Renato Gaúcho é o melhor técnico do Brasil? Aí cabe a vocês falarem. O meu time é o melhor do Brasil, sim. E o técnico? Joga o melhor futebol do Brasil, sim. Meu time joga contra qualquer equipe, em qualquer lugar, sempre para vencer. Eu acho que quem gosta de futebol não pode deixar de elogiar a equipe do Grêmio. Só que a equipe do Grêmio pode ter oscilado em 2, 3 jogos, mas a equipe do Grêmio, no momento que voltar a parar de oscilar, pode ter certeza que o jogo mesmo contra o próprio Santos, o próprio jogo contra o Fluminense, que nós perdemos o jogo, foram 2 exibições dos primeiros 35 minutos contra o Fluminense, então foi uma aula de futebol. Eu respeito a opinião de todo mundo eu respeito. Agora, a minha opinião não é para ser treinador do Grêmio. O meu time é o melhor do Brasil. O meu time joga o melhor futebol do Brasil. Se as pessoas não concordam, eu respeito, mas tem que respeitar a minha opinião também. Eu acho que os últimos 2 anos e meio que o Grêmio vem conquistando, o Grêmio conquistou 6 títulos. O Grêmio não só conquista títulos, o Grêmio só não joga achando os gols, o Grêmio joga bonito, sim. Agora, você não quer que todos os jogos o Grêmio vai jogar bem, de vez em quando ele vai oscilar. Quanto ao treinador, eu me considero um bom treinador, como nós temos outros grandes treinadores aqui no Brasil também, cada um procura fazer seu trabalho, entendeu? Eu procuro fazer com que a minha equipe jogue um futebol bonito, entendeu? Que agrade. É lógico que o mais importante é o resultado, mas só que a minha equipe, nesses últimos 2 anos e meio, ela tem jogado bem, tem jogado bonito e tem conquistado. Eu acho que isso é fundamental no futebol. Mas eu volto a repetir, eu respeito a opinião de todo mundo. Pode ser que todo mundo discorde do que eu estou falando aqui, mas eu não vou mudar minha opinião. Renato, o Grêmio jogou quarta-feira.